esqueci de fazer aquele negócio. Hoje, dia 1º de maio. Dia do aniversário do 1º de maio de 2016. E nós estamos aqui estudando a Epístola de 1 João, que o nosso irmão Américo já conhece. Aniversário da Marluz e da semana que vem do seu Américo. Só nasce gente fina nesse mês, né? Esses meados assim de abril para maio. Fazer um especial do mês que vem. Amém. Não pode deixar de do mês que vem, viu, Marluz? E nós estamos aqui estudando, que eu só tenho até 10h15. Né? Nós estamos aqui estudando os filhinhos e os seus inimigos. E dentro dessa seção dos filhinhos e os seus inimigos, nós estamos estudando o agente do maligno, né? O anticristo. Esse espírito de ódio que permeia o planeta, que permeia o mundo. Por isso que eu estou falando com ele, não se iluda, nem todo mundo gosta de você. Tenho certeza. A palavra fala que se me odiaram a mim, que sou o mestre, os odiarão a vós também. E no mundo tereis aflições. E várias outras promessas preciosas da palavra de Deus, que fala que os nossos maiores inimigos serão os da nossa própria casa, e aquele monte de versículo lindo e belo que nós temos na palavra. Amém. Isso aí é a pregação. Vai terminar 11h11? 11h30. Apesar que o pastor tem andado pontual. Alguém puxou sua orelha. Acabou 5 minutos, mas estou observando. Porque eu anoto a hora que você começa, a hora que você termina, eu conheço cada atraso seu, que lá no tribunal eu vou cobrar. Nossa! Se eu soubesse seria. Olha, prorrogar. Não, a gente tem que ser tolerante para que sejamos tolerantes. Não, pastor, hoje ele vai deixar eu pregar aqui até 10h30 hoje. Até 9h10. Eu já ganhei 1 minuto. E vamos à leitura do texto. O nosso texto se encontra em 1 João, capítulo 2, verso 18, que vai até o 26, que é aquele contexto mais imediato. Aqui tem o contexto, que diz o seguinte: filhinhos, meus xodós, meus pimpolhos, meus queridos, né? Filhinhos, uma coisa bem íntima. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Eu amo esse versículo. É ótimo, hein? Eu amo esse versículo. Faz parte da minha coleção do Tudo para Nós. Né? Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de dizer é acerca dos que vos procuram enganar. Então observa que o contexto aqui são os inimigos. João, o último, o nosso irmão Américo João, o último irmão, que mais idoso, toda aquela geração que conviveu com Cristo já tinha morrido. Toda já. Porque quando Cristo andou com um adulto, quando ele começou seu ministério aos 30 anos, quase 30 anos, como dizia em Lucas, isso já tinha sido há 70 anos atrás. 70 anos é muita coisa.
você for pensar, por exemplo, a termos de hoje, há 70 anos atrás a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado. A gente estava ali saindo da Segunda Guerra Mundial, que foi uma ruptura muito grande. Então, 70 anos depois do ministério de Cristo, o ministério terreno, já estava quase seguindo Hitler, Hitler já estava atuando. Estava atuando forte. Porque nós estamos seria 46, é um ano depois do término da guerra, faltava 2 anos para Israel se tornar nação. Mas em 70 anos acontece muita coisa. E aquela geração toda já tinha ido se encontrar com o Senhor. E o inimigo, evidentemente, ele, o workaholic full time que ele estava atuando contra a igreja. Pela promessa que Cristo fez de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, nós entendemos então que o inferno atuaria contra a igreja. E o versículo que o pastor Geraldo me roubou na semana passada, que era para eu ter dito aqui na escola dominical, eu esqueci e ele leu na pregação, um versículo de Atos 20, quando Paulo, de joelhos na praia, em oração com os efesinos, né? Uma das cidades onde o evangelho mais teve repercussão, mais frutificou, era uma cidade onde a igreja era muito sadia, muito madura. O Paulo mesmo, ele ministrou um IBPG por 3 anos e meio lá. Sabia, pastor Léo, que tinha um IBPG lá em Éfeso? Tinha uma escola de teologia lá. Imagina o privilégio de você assistir aulas de teologia com o apóstolo Paulo. Por isso que o pessoal até chorou quando ele foi embora, porque eles eram extremamente apegados. Oi? Isso em Éfeso. Em Éfeso. Ele está lá no livro de Atos. E aqui em Atos 20, ele se despedindo dessa igreja, no capítulo 20 de Atos, verso 28, está escrito o seguinte: atendei por vós, presta atenção, vigia, né? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, tomadores de conta, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, o Paulo falando, eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então é um ataque externo. São pessoas que são totalmente alheias ao nosso métier, né, que são alheias à igreja, nunca tiveram uma pretensão de ser um nascido de novo aqui no nosso meio. Pessoas que a gente conhece a história do Isaac, ele cabia na palma da mão, não sei o que, etc. E ele cresceu aqui no nosso meio. Outro dia, Lulu e eu estávamos bendizendo a sua família, entre nós dois mesmo, a bênção que é ter filhos criados no caminho do Senhor, porque o mundo está estranho que está aí, e filhos como os que vocês têm hoje é raríssimo, Está num problema familiar nosso lá, aí entre nós sem essa comparação. Então são pessoas, a maioria de nós aqui são pessoas que a gente conviveu, a gente convive, pouco que nós conhecemos o seu América, a dona Adélia, que tem alguns meses, mas a gente percebe a idoneidade, a gente percebe, o Espírito testifica que eles são nossos irmãos. O Rafa, a gente pariu o Rafa, né? O Rafa é fruto nosso, né? A Lulu nasceu de novo, através de Romanos 10, 9 e 10, eu tive esse privilégio. Então, todos nós nos conhecendo, mas à medida que a igreja ela se avoluma, que ela vai tomando número, o inimigo ele envia os seus agentes. Que normalmente não são pessoas que chegam com aquela fantasia do Marcelo, do capeta e tal, com chifre, eu vim aqui destruir. Assim. Ele chega como aquele irmão bênção, aquele irmão ungido, né? Aquele pregador itinerante de grandes multidões, e ele chega e joga um fermento. Ele joga um fermento, e o Senhor Jesus já falou que um pouquinho
Só de mal, com o tempo, alastra. Né? Então é o ataque externo. Lobo voraz. Ele põe aquela roupinha de ovelha e vai mastigando as ovelhas todas. Eu sei que você já falou muitas vezes sobre isso. A pessoa que é propositadamente jogador de fermento e o que não entende é jogador de fermento. Também está enganado, né? É, que está enganado. E eu não sei, eu só queria saber o que você pensa, pelo que você tem estudado, com relação a essas pessoas, assim. Nós estamos num mundo hoje de igrejas muito sensacionalistas, né? A gente vê na televisão, a gente escuta, a gente vê esses carros passando de som, falando do grande milagre e tudo. Você acha que a maioria está mais enganada? Lá no meu bairro está acontecendo isso, estão abrindo uma igreja lá. Também fica passando os carros de som e tal. Você acha que a maioria está mais para estar enganado mesmo? Sim. Ou está mais para ser enganador? Não, o conselho. Assim, no sentido de falar assim, vou montar o meu negócio, a minha empresa. Sim. Porque eles fazem uma coisa tão comercial que dá a impressão que eles estão investindo no negócio. Dá a impressão. Não, Você acha que tem mais engano ou está sendo mais enganador? Com certeza, 8, 9 em cada 10 falso pregador, ele mesmo está enganado. Ele mesmo está enganado. Muitas vezes esses pregadores, eles criam igrejas fruto de uma divisão de uma outra igreja da qual ele vem. O Chapeludo mesmo veio da Universal. Entendeu? São dissidentes. Então eles estão enganados. E continuam propagando engano. E tem uma pequena minoria que é realmente consciente, agente do mal, daquele que serve o capeta, porque quer mesmo. A gente sabe que tem isso. Não, e isso falando, eu não sei, por exemplo, tem pessoas, pastores, que eles sabem que é errado, sabem que eles fazem a igreja no comércio, igual eu vi recentemente, essa semana, um vídeo, né, entrevistando um demônio sobre alguém que dava dízimo e que não dava dízimo, os dois. Ele falou sobre isso. Então, comércio puro, a pessoa sabe que aquilo ali é um teatro. Agora o maior problema, eu acho que, das nossas igrejas da atualidade, é que na década de 90, principalmente, acabou aqueles institutos bíblicos, aquelas escolas bíblicas, aquelas faculdades bíblicas, que os eram livros sérias, bons sumiram, as igrejas boas, faz um cursinho online de 6 meses, e no outro dia é ordenado pastor e vai liderar uma igreja. Então ele não tem nenhum tipo de conhecimento sólido da palavra de Deus. Então ele vem com as tradições, os pensamentos que é colocado nos cultos, no meio do povão, e ele acaba sendo enganado e enganando os outros sem maldade e achando que está certo. Né? Não, tem todo tipo de engano. E Satanás adora isso. Ele dá um banho nisso. Mas você pode ver que na década de 90, final de 80, 90, as escolas sérias da palavra, que ensinavam a palavra de Deus, preceito sobre preceito, linha sobre linhas, como Isaías fala, foram acabando, fechando suas portas. Sim. E é o espírito da época, né? Foi fazendo que a pessoa ali. É isso que nos faz saber que é a última hora. Ali para um cursinho de 6 meses, ela passou. Diferentemente, por exemplo, no nosso caso, por exemplo, no meu caso, estou falando por mim mesmo, que tive 4 anos na escola bíblica, depois de formar 4 anos em missiologia, eu fiquei mais 4 anos servindo o corpo, sendo provado e aprovado para depois ser ordenado, ou seja, 8 anos. Mas é porque essas igrejas têm uma demanda muito grande. O público deles é muito grande, então eles têm que formar pastor assim de fornada. Então é esse. Não, e também o que o Geraldo comentou que a gente observa é questão de livros, né? Antigamente você chegava, assistia aquela suculência de livros. Sim. Agora não, livretos pequenos, cada um como isso, como aquilo. E normalmente é coisa humana travestida de gospel, é autoajuda. O Rafa que o diga, né? As músicas mudaram, sim, mudaram. Eu fui na Bienal do Livro, você tem só devocional, alguns bons, e o resto é tudo autoajuda. Autoajuda. Você não vê um livro de teologia sistemática, igual a gente achava antigamente. Comentário bíblico, um manual bíblico. A gente tentou comprar a teologia sistemática do Schaeffer na Amazon, não veio. Veio eram 4 volumes, você lembra? Veio um volume amassado, todo quebrado. Assim. Talvez nos Estados Unidos você acha bons livros, aqui no Brasil acabou. Não tem.
essas livrarias evangélicas que tinha aquele monte de comentários de Osés, comentários de Isaías, comentários desse. Não tem. Você procurou um monte de massa. Na nossa época de estudar, a gente tinha que comprar uns volumes, era tão bom. Sim. A gente tinha que fazer. É o espírito. Você participou dessa época, que a gente tinha que fazer um acordo na livraria, pagava a prestação, porque era tão grosso o negócio, que a gente pagava para ter os livros. E quando nós casamos, nós tínhamos que vender. Porque ela formou ela tinha um Moody, eu tinha um Moody, toda a coleção. Ela tinha vários livros, por exemplo, Os Heróis da Fé, outros que foram colocados, eu também tinha. Então nós tivemos de revender esses nós livros. passamos para os alunos, mas a gente tem um nome. Tem nós ficamos com uma unidade, uma cópia de cada. Porque não precisava de 2 Moody, de dois Schaefer, né? Mas... A não ser no caso de um divórcio, né? Aí cada um leva o outra seu. Coisa que Hoje ele fica. que a gente podia orar. Fala bolinha demais. Outra coisa que a gente podia orar, Carlos, que muitos dos livros, já que a gente está com essa escassez de livros, só para a gente orar, que tinha uma biblioteca enorme lá na igreja, muitos livros, muitos mesmo. Eu mesmo doei uns 600 livros para eu acho que estão tudo encaixotado e nem sei se está lá ainda. Se jogou fora, não sei. Pede uma doação, né? Você quer chegar do lado. Tinha que olhar, acho que desses livros deve estar tudo mofado. Meu irmão, não está tendo utilidade aí, para cá tem. Ou aqui, ó, porque vai ter muita gente interessada para ler. Põe uma estante. Eu gostaria também de dar uma palavra pequena. Estamos aqui para isso. Obrigado. Eu estou ouvindo aí, como eu vivi no meio de muitos cristãos, de várias denominações. Várias modas. Muitas mesmo. Muitas mesmo. Fui em muitas igrejas participar, cooperar, ajudar. Eu pude analisar. Está fazendo isso hoje, né? É verdade. Mais uma. Eu pude analisar primeiro, na face da terra, é difícil encontrar uma denominação que tenha o seu, vamos dizer, a sua teologia, que concorde com as demais. É difícil. É difícil. Por quê? Porque nós somos seres humanos. A essência da verdade é quando aquela pessoa que é cristão, ainda que ele ouça de uma maneira que não é na profundidade da beleza da palavra, mas ele se apega a Jesus, ele se esforça, ele até crê em algumas coisas que não é realmente bom para a palavra. Sai um pouco, mas nós devemos, primeira coisa, o cristão, ele deve, primeira coisa, pedir a Deus discernimento. Amém. Exatamente. Sem discernimento, conheci teólogos, nunca fui nem sou, mas eu conheci americano, vários países, trabalhei até com americano, cheguei a trabalhar mesmo, viajando com eles. Então a gente vê cada um, e dentro desse todos, cada um tem até uma interpretação, vamos dizer, uma interpretação que seria espiritual, ele põe material e aplica no material, sendo que ela é espiritual. Então já errou. Então, a perfeição, agora outra coisa, o nosso julgamento é muito falho, muito mesmo. O meu é muito falho, porque se nós formos ver, nós vemos denominações aqui não tem nada de Cristo, mais misturado vários tipos de crença, astrologia. E dentro dessa astrologia, as pessoas vai milhares para lá. Por quê? Porque eles não têm o discernimento da palavra. Mas o cristão, que eu já estou falando com sinceridade, quando ele pega a Bíblia, o Espírito de Deus começa a mostrá-lo. Eu estava estudando hoje um assunto que eu já tive um debate há muitos anos com vários da igreja dos mormons que estiveram aqui, eu tenho até a Bíblia deles, no Novo Testamento, segundo, que é outro Novo Testamento, eu conheço ele também. Então, eu já estive conversando com eles, e veio um grupo, eu pedi para ver esse outro, veio outro, depois no final ele disse assim, olha, o senhor está muito firme na sua palavra, nós não temos condições de fazer o senhor pensar como nós. E diz outras palavras técnicas que são americanos que vêm para o Brasil para construir igreja aqui e sem ganhar nada, só para cada religião, né? E então ele disse assim, o senhor vai ficar com a sua e nós vamos ficar com a nossa.
Depois de quando o osso é muito duro, ele desiste. falou assim: se eu vim com vassoura, e agradeço o senhor, e voltaram. Veio a primeira vez 3, depois mudou mais um, depois mais outro, e mudava até de pessoas para vir conversar comigo. E eu levava para o meu cômodo, conversava. Então, o argumento do incrédulo é sem conhecimento da profundeza, da beleza da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E hoje mesmo, no capítulo 15, eu estava estudando lá, parece que é o versículo 29, se não me engano. Depois eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 15. O versículo que eu alcancei mais, parece que é o 29. Porque eu já respondi ele na época. Mas como eu estava com folga hoje, aí eu fui relembrar esse assunto e ler o texto e o contexto. E eles pegam somente um versículo. E naquele versículo ele traz uma mentirada, diz que é uma mentirada tremenda. Aqui eles falam o seguinte: eles batizam. Eu fui na igreja deles, eu fui ver o batismo lá, eu fui na igreja. O tal batismo pelos mortos. Tem batismo igual o batismo das águas mesmo, entende? Então eu fui lá, pude estar com o meio deles lá para ver, né? Eu fui lá. Então é o seguinte, eles trazem. Que é um dos versículos mais obscuros da palavra, você sabe, né? Como? Esse versículo, batismo pelos mortos, é um dos versículos mais obscuros da palavra, mais de difícil entendimento. Só que tem explicação. Sim. Antes e logo depois. Isso é porque. Mas eles montam doutrina em cima de um versículo difícil. Ele é praticamente isolado, é um versículo só. Entende? Então eu provei a eles que eles estavam errados. O que eles fizeram é, eles batizam uma pessoa aqui, para salvar o outro já morreu. Já que é o batismo que salva, né? Então, mas aí eu perguntei: para que vai batizar? Vocês não vão viver. Vocês estão dizendo aqui que não vai. Então, qual necessidade com quem já morreu, então, que não acredita? quer dizer, agora o cristão tem um auxílio do Espírito Santo. Como nós acabamos de ver que nós temos a unção que nos conduz à verdade. Agora tem outro grupo que vocês não falaram aqui, que eu vou falar também, porque eu conheço pessoas que conhecem a teologia bíblica, conhecem o verdadeiro cristianismo, mas preferiram aceitar o que se ocorre para não perder a multidão. Manter o público. Quer dizer, não é um pecado que eles fazem, mas absorve o tempo da adoração a Deus para adorar a si mesmo, o seu corpo, as moças, as coisas que acontecem, as festas, tudo que se faz, até o próprio cantor. Entende? Quer dizer, deixam de prestar um culto a Deus para prestar culto ao ser humano. E acharam que estava certo, porque senão a igreja fica pequena e não cresce. Vai ter acerto de contas, você sabe, né? Já tem. Vai ter acerto de contas. Mas vai ter acerto de contas. São vários grupos. Nós temos, eu, por exemplo, terei. Eu já ouvi. Todas essa igreja que eu conheci, que é a Terra Universal, quando eu estava no Juiz de Fora, apareceu lá, fui lá, fui com a minha esposa lá ver. O senhor acredita que eles estavam certos? Que orar pelo enfermo, expulsar demônio, é bíblico e é obrigação. Primeiro, é bíblico e é obrigação, orar pelo enfermo. Curar é Deus, expulsar é Deus. Mas pela palavra, somente a palavra, não precisa pôr a mão, não precisa nada. Satanás tem que obedecer. Senão, o cristão está um pouco com dificuldade, porque é Deus que dá ordem, não é a gente. Entende? Se eu tenho fé em Deus, eu tenho que agir como Deus me dá ordem. Mas tem uma coisa que eu aprendi com o nosso antigo pastor, é que isso sempre teve e sempre vai ter, esse burburinho para fazer confusão. Não, vai ter toda a vida. Como o irmão falou, pede discernimento para o Senhor, ele te dá o discernimento, você mantém o foco no que ele quer e pronto, e segue. Mas eu já cheguei a uma conclusão, que a Bíblia que fala, não é eu não, que muitos expulsam demônio com a palavra do nome de Jesus, mas ele mesmo não é submisso a Jesus. Como Satanás sabe que ele, o Jesus, é rei, é o Senhor do céu e da terra, ele obedece. Às vezes algum até dá trabalho.
trabalho, não quer falar bobeira lá, conversa com o bem. pastor lá, diz, o pastor, vamos conversar um bocadinho aqui para ver como é que você está andando, onde é que você teve, o que é que você fez, qual é a sua nação, onde é que você veio. Então dá uma palestra assim, esses tais é que está fora. Porque quem conversa com Satanás isso que o irmão está colocando, fora. Isso que o irmão está colocando reforça o engano, Na, porque a pessoa, ela não é de Deus, mas ela está atuando e agindo com coisas que são de Deus e que tem uma autoridade inerente, e isso faz com que quem esteja olhando fale, esse homem é de Deus. Isso. Aí que está. Mas o que está acontecendo pela autoridade da palavra. Aí entra. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se for um cachorro latindo o versículo, ou um jumento falando, e Deus quiser te dar o nosso nascimento pela palavra que está sendo falada, você não aginou. Então, o jumento fala assim, pastor Gerard, isso é mais um bode, né? O meu ponto de vista. Aceita Jesus, ele aceita. O meu ponto de vista é nosso discernimento. Mas o bode é só bode. Aquele que é sincero, ainda que ele diga algumas coisas que não são porque ele aprendeu de outro, com aqueles que não são sinceros. Porque o que não é sincero, se ouve a pregação dele 2, 3 vezes, não precisa, temos que ele precisa uma vez só. 3 vezes não, Não precisa nem 2 vezes. 3 frases. Um carro. A gente percebe que já a atitude, a linguagem, o processo, o sistema, já saiu fora. Então, mas o povo gosta. Mas quem é o povo? Alguns vão sair de lá, vão se converter. Aqui fora converte, vão para outra igreja e tudo. E outros vão lá mesmo, se morrerem, serão justificados, porque a Bíblia diz que muitos fizeram curas. Mas você que eu curei o meu, ele não negou que não conhece. Ele disse, não, mas eu te conheço. Você praticou iniquidade. Então, o nosso discernimento como cristão é que é difícil, se a gente não tiver discernimento, vai errar. Quem tem discernimento, que é cristão, como o pastor estudou. Agora, teologia é uma necessidade, mas tem teólogos que fogem da palavra. Entende? Primeira coisa, é difícil encontrar uma igreja que concorda com toda a Bíblia. E toda a Bíblia é a verdade. Toda a Bíblia é a verdade. Se você discorda de algo da Bíblia, você já discordou da Bíblia inteira. Já tenho, não discordo, é grande. Eu estudei um pouco na doutrina batista. Tive pouco tempo. Não sou habilitado a falar nesse assunto. Os americanos que estiveram aqui no Brasil, lá no Colégio Batista. Mas a doutrina é boa. Mas eles defendem uma tese que é difícil de achar que o Espírito Santo não tem mais autoridade como tinha naqueles dias, que o cristão agora está sem arma, ele agora está desarmado, ele tem que ser pela sabedoria, pela ciência, pela técnica. Essa também não. E usaram uma expressão há muito tempo aqui, nessa palavra. Nós não tínhamos dinheiro e tinha obreiro para viajar, para pregar nos países. Agora nós temos dinheiro e falta-nos o obreiro. Por quê? Porque o mundo mudou. Então essa situação que nós estamos passando é bíblica. Até é importante notar, é para que o Evangelho não fique preso àqueles que seguram o Evangelho. Ainda que haja erro, eu sei que há erro mesmo, o senhor sabe, o pastor sabe, mas algumas pessoas vão lá, se convertem conforme eu já conheci. Quando eu estava aqui em Belo Horizonte, veio o pessoal do Brasil para Cristo aqui, o pastor era notável, mas veio dar um pouco errado lá, e começou a pregar aqui. Eu penso, tudo depois que pena, esse aí está pregando, mas ele não é cristão. Porque ele estava no balcão e sentou a pessoa lá no barco, que ela alugou o cômodo, e ele pegou e chutou o cara assim para sair. Mas, bom, primeira coisa que eu sei que esse já não é cristão. Porque está em cima do balcão pregando para nós, uma pessoa humilde encosta lá na beiradinha, ele vai lá e chuta o cara, que esse já vida não é cristão. Já rasgou de água, né? E ele fez um estrago em Belo Horizonte, disse que Belo Horizonte ia acabar, que ia ser destruída, a igreja acabou, foi uma tragédia, muitos não quiseram nem voltar para o cristianismo, conheci muitas pessoas.
obreiros falsos. Então, O outro pastor quer falar. Então, irmão, é isso que está acontecendo. Agora, nós temos que pregar de qualquer jeito. Haja os que não são verdadeiros, haja, mas temos que pregar. E eles vão ajustar com Deus. Entende? Então, alguns Brasil por isso foram da igreja batista. Entende? Muita dificuldade, foi preciso lutar com eles para convencer que eles estavam crendo na palavra de Deus, mas a direção que eles estavam ouvindo não era certa. Aquela palavra que eles tiveram profecia, foi gente que deu profecia lá dentro, que o Brasil tinha Falta de ensino. destruído. O Brasil tinha sido destruído. Se alguém muito ungido e santo se levantar aqui no nosso meio e começar a falar alguma coisa assim, diz o Senhor, se o pastor Gênero não mandar ele calar a boca, eu mando. Eu vou ser mal educado. Eu só falei isso para os irmãos perceberem que nós estamos num mundo que eu já vivi no meio de todos eles, mas eu não me contaminei. Amém. Não, não, graças a Deus. Eu pego a Bíblia, aqui é que eu dei minha bússola para o reino de Deus, né? Senão fica relativo. Tem que ser assim. Uma coisa que nós só considerarmos aqui, dentro de todos os comentários que houve agora, é o seguinte: eu creio que Deus tem uma porção para cada ministério, cada igreja do Espírito Santo, cada uma diferente da outra. Sim. Então, apesar de que nós temos discernimento que muitas igrejas são erradas e realmente o modo de ensinar a palavra de Deus é errado, não cabe a nós julgá-los, cabe a Deus, eles vão ter que prestar conta diante do Bimar, diante do trono. O lance é não se contaminar. Então, o mal eclesiástico. Cada um é responsável por aquilo. Agora, com relação ao nosso ministério, agora estou falando do nosso ministério, nós temos um zelo, uma ação doutrina. Nós estamos em 70 países com mais de 500 igrejas no mundo. E a maioria das igrejas são igrejas pequenas como a nossa. E nós temos um zelo com a palavra de Deus. Então, por isso, quando a pessoa fala assim, deixa lá dar um testemunho na sua igreja, nós não permitimos que a outra pessoa que não é do nosso ministério, que não conhece o nosso ministério, venha aqui usar o púlpito. Por quê? Por causa do zelo que nós temos. Costuma terminar em constrangimento. Você lembra de uma parente do Clésio que o pastor Márcio foi deixar ela dar um testemunho, que começou a dar um show pentecostal lá no púlpito? Então, amém, irmãos, e não sei o que, uma pentecostal mirim. Então, foi um constrangimento. Então nós temos esse zelo com a doutrina, com a sã doutrina. Você vai ver quando vem pastores no ministério, aqui dos Estados Unidos, de outro país, vem aqui, vocês vão ver, eles falam a mesma coisa que eu estou falando. Mesma coisa. E o texto com contexto para não ter pretexto. Então, nós temos esse zelo, e aqui, muitos irmãos que saíram da nossa igreja, eles nos taxam de muitas vezes, a maioria, uma boa parte, nos taxam de ser muito fechados. Recentemente, uns 3 ou 4 procuram, não, mas o Great Grace é muito fechada com relação à doutrina. Mas tem que ser aberto, pensar de. Tem muita coisa boa para fazer. Deixa o capeta entrar. Infelizmente, as igrejas que não tiveram. É que eu falei para mim, tem gente que conhece, igual o senhor conhece, abre a mão e diz melhor, porque senão a igreja vai ficar pequena. Quando se pequeno com Cristo, que é grande sem ele. Então nós temos esse. O dever da tese é Cristo. Então nós temos esse zelo com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Amém. E qualquer igreja que se torna, qualquer igreja que se torna do nosso ministério, qualquer parte, vai lá em Israel, tem uma igreja nossa, vocês vão ver que é a mesma coisa que nós estamos dizendo aqui. E que essas pessoas, deixa eu dar um testemunho na sua igreja, deixa eu pregar na sua igreja. Não aceitamos, deixa eu cantar na sua igreja. Não, se não for pessoas que nós conhecemos e sabemos então nós não permitimos isso. Então, o que acontece? Isso porque, por causa do zelo da palavra, também nós temos uma escola bíblica, Isaac vai ter um ano agora na escola bíblica nos Estados Unidos. Famosa nos Estados Unidos, pelo fato de que ensina a palavra, preceito sobre preceito, linha sobre linha da palavra de Deus. E uma pessoa, para ser ordenada no nosso ministério, ele realmente precisa ir para a escola bíblica e depois de formar, ainda tem de ter um tempo onde ele é provado e aprovado pelo corpo local, para ser ordenado pastor. Não é só chegar e colocar a mão na cabeça da pessoa e falar coisa. O Paulo converteu, ele não foi chegando, ele ficou lá. Eu falo com toda tranquilidade, porque nosso ministério, nós não somos toda a verdade, mas nós temos a verdade, a palavra de Deus. Nós tivemos momentos
onde tivemos erros no nosso ministério. Estou falando do ministério no mundo, da nossa igreja. Tivemos erros que foram corrigidos. Com relação, igual sobre o pastor mestre, que foi corrigido, o pastor Steve, depois o pastor Charlie, e foi corrigido os erros que tiveram de ser corrigidos. Faz uma preposição grega. Então o que acontece? Então, as pessoas muitas vezes nos criticam por ser muito fechado, porque nós temos um zelo com a sã doutrina, a palavra de Deus. Mas esse é necessário por fato de que, olha, você vê o nosso ministério em qualquer igreja do mundo, estão na rua fazendo evangelismo, estão fazendo missões, sem dinheiro estão fazendo missões, estão pregando a praça pública, estão batendo porta em porta, né? E ensinando a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Como tem que ser. A simplicidade é a obra consumada, ponto. É o que necessita. Então, realmente eu sou muito privilegiado de ser pastor deste ministério. Esse ministério que tem alcançado o mundo. E com a palavra de Deus, e não se associado ao mundo em nome de Deus. E isso que faz toda a diferença em nosso ministério. Então eu já queria deixar isso, porque as pessoas agora, infelizmente, eles vão ter que prestar conta a Deus, como nós teremos que prestar conta um dia diante de Deus. Mas o que vai ser. É melhor prestar conta com a consciência tranquila do que saber que está devendo. Né? Exatamente. Então eu só queria dar uma ênfase no nosso ministério, porque nós não temos. Estamos totalmente certos, talvez as pessoas vão falar, não, você tem, mas nós somos bem categóricos com a sã doutrina e manter firme na sã doutrina. Bom, então, só para fechar aqui, o nosso versículo de Atos 8, que o pastor me furtou semana passada, nós observamos aqui nos versículos 29 e 30 que tem dois tipos de ataque. Um nós já falamos, é o ataque externo, é o lobo que se configura de ovelha. Ele não vem com o uniforme do Marcelo, como eu estava falando, mas ele vem como aquele pastor ungido, bênção, que cura e profetiza e tal, e vem, se dá espaço para ele no seu púlpito, ele contamina a sua igreja e depois a coisa divide. E tem esse outro tipo de ataque, que é o do verso 30, que é realmente o assunto do qual o João está falando. Mas nós temos você falou Atos, capítulo 20, verso 29 e 30. Nós temos dois tipos de ataque. Aquele que vem de fora e um que brota dentro da própria igreja. O assunto da epístola de João é mais o versículo 30. Apesar de que só existe um contaminado que brota aqui dentro porque ele se contaminou com alguém lá de fora. Né? O versículo 30 diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. É desses aqui que o João está falando. Porque nós lemos aqui o contexto. Muitos deles não aguentam a pressão. Aliás, não é nem muitos deles, nenhum deles aguenta a pressão. Todo dissidente, toda pessoa que a palavra fala, se levanta, é uma autoexaltação. A gente conhece quem foi o primeiro que se autoexaltou, né? A gente estudou, né? Se autoexaltou foi aquele rapaz lá, o querubim. E eu vou. A pessoa descontente por algum motivo, Satanás vai achar várias vulnerabilidades na pessoa com as quais ele vai procurar trabalhar. Normalmente tem a ver com insatisfação. Por isso que a palavra fala tão enfaticamente: tendo cuidado, irmãos, que não haja em vós nenhum espírito, nenhuma atitude de amargura, de insatisfação, de crítica, porque isso contamina, isso espalha. Então o inimigo ele consegue achar algum tipo de vulnerabilidade. Eu diria que a maior parte desses enganadores do versículo 30 de Atos 20 nem são nascidos de novo. Mas existem também nascidos de novo que acabam enveredando no engano. E depois acaba até criando uma seita. A gente sabe disso na história. Tem certas seitas aí que foram criadas por batistas dissidentes, por exemplo. Então o inimigo ele acha uma rachadura, uma insatisfação, uma vulnerabilidade
no coração dessa pessoa, na forma dessa pessoa se relacionar com a palavra, dessa pessoa se relacionar com Cristo, e ele começa a cultivar uma linha de raciocínio que diverge da igreja na qual ele está inserido, e ele começa como sempre em tudo na vida, começam a se aderir a ele os simpatizantes, os adeptos. Então, eu acho que o irmão Carlos está errado, o pastor Geraldo é muito assim assado. Se o Carlos fizesse uma igreja, eu até ia com ele, porque o Geraldo já está muito passado, ele é muito fechado, ele é ligado com aquela igreja muito bitolada, não sei o que, a gente tem que flexibilizar. Os tempos são modernos. Os tempos modernos exigem uma flexibilidade da teologia, porque senão nós vamos perder membro, nós não vamos conquistar tudo. E aí vai esse blá 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 blá, quando assusta, a coisa está contaminando. Então, nós vamos dar continuidade nesse trecho aqui do 1 João capítulo 2, versos 18 a 26, porque isso é muito, muito atual, muito urgente. Exatamente. E muito importante. Nós temos, apesar que aqui não temos tanto esse problema, mas a palavra fala que nós consolamos com o consolo com o qual nós somos consolados. Então a gente pode ser usado para acordar irmãos por aí. E também poder responder àqueles que dificultaram a nossa fé. Exatamente, dar resposta, e mesmo porque também a palavra fala lá em 1 Pedro, em Judas e aqui em 1 João, lá no finalzinho, que quem consegue tirar alguém dessa rota está tirando alguém do fogo. Isso gera galardão, sem contar que é um ato de amor. Você vê que a pessoa é sincera, mas está enganada. Quando o ferro está muito frio, não adianta você ficar malhando também não, porque às vezes você vai perder seu tempo, porque a palavra fala que tem cestas de pessoas, você fala uma ou duas vezes e depois você deixa na mão de Deus, né? O João mesmo vai falar isso aqui, que é um versículo duro e difícil, que fala que tem tipos de pecado, não precisa nem orar por ele não, deixa. Pecado para a morte, pelos quais eu digo que nem ore. Larga esse aí, porque esse aí eu estou tratando aqui no meu... É um tratamento especial que Deus tem com ele, deixa Deus fazer lá, não interfira. A gente vai interferir ou não, ingerir ou não, se o Espírito permite, mano. Senão você vai estar dando palpite, você vai estar gerando morte, ao invés de estar gerando vida. Mas esse é uma outra história. Mas então familiarizem-se, leiam, releiam, treleiam, quadrileiam o texto de 1 João, versos 18 a 26, porque uma vez que os irmãos ruminem esse texto, eles têm a acrescentar, a comentar, né, nos ajudar a elucidar o texto. Amém? Podemos orar? Já deu